Oiê, eu sou a Rafa. Oiê, eu sou o Kevin. Sejam bem-vindos ao canal da Mag. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, desenvolvimento humano e a gente busca clarear a profundidade da vida, buscar consciência sobre o caminho para que a gente consiga ter uma vida mais leve e viver também por mais tempo. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um tema que tá super em alta e não só porque tá uma pauta quente, mas porque isso despertou em nós algumas red flags de algo que a sociedade vem sofrendo, né, um indício do nosso processo de desumanização. Eu acho que é um momento onde a gente está separando o joio do trigo e a gente precisa ter clareza do que são as coisas. Então a gente não pode chamar boneco de bebê, né? E parafraseando a nossa iniciadora, né, a palavra ela educa. Então, o primeiro ponto que a gente quer trazer é esse tema, Boneco Reborn. que é o boneco reborn, né? Então, a gente precisa trazer essa consciência e essas palavras com muita clareza. É um boneco, né? Não é um bebê. É um boneco, não é um bebê. Eu acredito que esse processo de desumanização que a Rafa estava se referindo é quando nós, seres humanos, perdemos o senso de um direcionamento reto de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, de força, de clareza, de autoconhecimento. E o que nós, a partir dos nossos estudos, né, até da live da Lu sobre bonecos reborns também, A partir isso da visão da espiritualidade para os bonecos reborn. o que acontece? O que para nós é percebível, né? Que as pessoas elas estão começando a enxergar nas ilusões um processo também de falta de responsabilidade, sabe? É como se as pessoas não quisessem mais se responsabilizar por uma outra alma, por uma outra vida, por um outro ser, por alguém que precisa de afeto, de carinho, de atenção, de direção também, né? Daquele senso de humanidade, né? E que vai te desacomodar. E que vai fazer com que Exato, tu se desenvolva, com que tu evolua. Quando a exato. gente vai ver dentro da questão sistêmica, a criança, ela sempre traz o novo. Então, muitas vezes ela é esse para-raio de problemas do sistema, ou problemas da mãe, ou problemas do casal. A criança, ela tende a adoecer como uma forma de opa, galera, olhem para isso. E quando envolve uma criança, aquilo vai chamar a atenção, né? Os pais, eles vão se mobilizar. E se os pais não se mobilizam, a própria sociedade se mobiliza. Tem, Total. graças a Deus, uma porcentagem que ainda protege as crianças, que ainda olha para as crianças. Então, dentro da visão sistêmica, a criança ela vem trazendo novo. Então, ela vem sinalizando padrões que precisam ser cortados, ela vem sinalizando hábitos que precisam ser construídos, e isso tudo desacomoda. Então, o ser humano ele está se cristalizando e não seguindo num caminho de evolução, não seguindo num caminho de desenvolvimento, né? É como se o ser humano ele estivesse se apaixonando por Maia. É quando ele se apaixona por uma fantasia, né? Onde aquela fantasia ela não vai trazer nenhum incômodo para ele, porque, por exemplo, um boneco ele não tem dor, ele não cresce, ele não se desenvolve, ele não questiona, ele não faz nada, né? E aí o que é a pessoa se apaixonar por esse Maia, por aquele desejo de só nutrir as partes boas, sabe? Enfim, tem gente que ainda tá perdendo a linha de, tipo, levar o boneco pro hospital, levar o boneco para tomar vacina e essas coisas. Mas daí vem desse processo da pessoa se afundar na própria fantasia, sabe? Tentar trazer um pouco do que acontece na realidade para aquilo, para tentar justificar ela também tá fazendo esses movimentos e tudo mais. Pelo menos a minha visão é nesse sentido, assim, sabe? Como se as pessoas entrassem
processo de normalização das coisas, sabe? Tipo, uma criança vai no hospital, então se eu levar um boneco pro hospital, as pessoas vão começar a normalizar isso, entendeu? Que nem cachorro andando de carrinho de bebê, né? Por muito tempo todo mundo começou a achar estranho, mas hoje em dia já é normal, entendeu? E as pessoas acabam normalizando coisas que não são normais, entende? Tipo, um cachorro tem pata, tem 4 patas pra andar. É meio estranho um cachorro estar andando dentro De um carrinho, de um né? carrinho de Se bebê, ele não tem a se ele não tem necessidade. a necessidade, exatamente. Tipo, um cachorro não tem a noção que nem um bebê que, tipo, é perigoso, essas coisas. É o instinto do cachorro sobreviver, né? Ele vai se adaptar e tudo mais. Tem muita coisa nessa questão da normose, né, sendo normalizada. E antes da gente gravar esse vídeo, a gente não tinha vontade de gravar esse vídeo, porque, enfim, né, começam as polêmicas, e aí a gente fica observando e normalmente conversando entre nós. E algo que a gente conversou bastante foi esse ponto da normalidade, porque veio vários debates, né? Ai, mas e os homens que jogam videogame Que colecionam e colecionam boneco. bonecos e não sei o quê. Agora, porque é mulher, todo mundo vai atacar. Eu entendo o ponto da questão do feminino, da mulher, mas em nenhum momento eu também acho normal um cara passar 12 horas do seu dia só jogando videogame e não fazendo mais nada da sua vida. Ou tendo comportamentos completamente irreais por muito tempo. E aí foi muito interessante, porque a gente assistiu um filme que foi muito chocante, assim, que é a A avaliação. A Avaliação. Muito É um bom. filme novo, a gente vai botar aqui, que saiu no Com a Prime. Feiticeira Escarlate. E fala sobre uma realidade onde se passa por uma avaliação rigorosa para que as pessoas possam ter filhos ou não ter filhos. É uma sociedade totalmente escassa, assim, né? Tipo, os recursos estão todos escassos, então o sistema ele tem controle de De tudo. tudo. Então, esse processo de avaliação se tu vai ter filho ou não é pensando em, tipo assim, vai ter mais uma pessoa para consumir comida, para consumir estadia, tudo E é mais. Então, eles interessante fazem essa que avaliação para ver se tu tá dentro dos padrões e se tu é um bom casal para fazer esse processo de ter um filho e tudo mais. Exatamente, de ter filhos, tem esse super controle, né? E tem a questão no filme que eu achei muito interessante, a gente acabou não falando tanto sobre, que eles tomavam uma substância para É ficarem verdade. jovens, né? Uma coisa. Eu não cheguei a assistir o filme A Substância, mas talvez tenha essa É pegada uma de. substância que, por exemplo, impede eles de terem filhos, mas retarda o processo de envelhecimento, né? Então, sei lá, uma pessoa que hoje tem uma aparência de 50 anos, no filme tem 150 anos, por exemplo. Então, tipo, é uma pílula que eles tomam que impede eles de terem filho. Então, eles vão ter um filho a partir de uma inseminação artificial. É tudo um rolê É. bizarraço pra E é caramba. interessante porque traz esse ponto já do egoísmo, né? Então, eu prefiro viver muito mais tempo, ter o trabalho dos sonhos, ter a casa ali incrível, do que gerar uma vida. Então, o sistema não quer gerar novas vidas, trazer o novo, ele quer manter quem tá ali com as suas regalias e com os seus privilégios, né? E uma coisa que ficou muito clara no filme, acho que não vou dar tanto spoiler assim, mas pulando ali pro final, é como as pessoas muitas vezes escolhem viver na ilusão, escolhem a não realidade. E com o que acontece no filme, linka muito com o boneco Reborn, porque a pessoa, ao invés de olhar para aquela realidade, se indignar com ela, fazer os movimentos necessários, ela cria uma ilusão aonde ela vive dentro daquela ilusão. Sim, total. E um outro ponto dentro do filme, o outro lado já vai para a realidade, né? Que ela é uma realidade muito dura de sobrevivência, meio que como se, tipo,
tipo Duna, assim. Eu vi um site falando que era É, meio tipo Mad Duna, assim. Max, mas eu não vi Mad Max, mas uma coisa meio de Não. deserto e É, dificuldade de mas é meio respirar. Duna, assim. Quando eles vão pro deserto, eles têm que botar aquelas máscaras e tudo mais. E aí a gente assistiu esse filme e a gente ficou, nossa, isso fala muito sobre o que tá acontecendo. Então, é como se a gente vai percebendo essas sincronias, essas informações. A gente viu algumas coisas nos noticiários também, que até 2030 a gente já vai ter órgãos, não vai ter uma coisa assim? Ah, da Que... nanotecnologia? Isso, Ah, não, não não lembro lembro agora. exatamente o que Não, era. não lembro. E aí, tudo isso foi nos despertando a vontade de gravar esse vídeo para trazer um contexto para vocês do que a gente vem recebendo de estímulo nos últimos dias e refletindo o quão o ser humano ele tem dificuldade de lidar com as próprias frustrações, de lidar com o processo de amadurecimento e de crescimento. Então eu fico na ilusão, porque é muito mais fácil do que eu confrontar as coisas, né? É muito mais fácil eu me relacionar com um cachorro ou me relacionar com um bebê que traz todos os aspectos que a gente já falou anteriormente, né? Então, a perda ela faz parte, né? A gente precisa. Até pra gente saber se aquilo realmente a gente quer ou não, né? Porque, tipo, uma frustração também nos dá esse tempo da gente ver se aquilo é de fato o que a gente quer, né? Tipo, vendo o filme, tipo assim, a frustração dos acontecimentos fizeram eles refletirem sobre a real vontade deles, sabe? Total. Então, assim, as frustrações, nos fazem também ter esse tempo de reflexão, né? Será que tu realmente quer isso? Né? Tipo, olha a dor que te causou de tu não ter isso, né? Qual é a tua intenção em relação a querer realizar algo, né? Ter uma criança, a ter um boneco, né? Então a gente também tem que estar atento ao quanto que a gente, qual é a nossa intenção quando a gente quer as coisas de fato, sabe? Será que a gente vai lidar com a frustração de que deu certo, de que não deu? A gente vai levar pro pessoal, isso vai ser um processo de amadurecimento, a gente vai ver os erros que a gente nos levou a levar essas frustrações, né? Então acho que tudo é uma oportunidade da gente reavaliar o nossa trajetória até ali e ver quais pontos também a gente precisa fazer as melhoras necessárias, né? Até para lidar com uma próxima escolha de uma forma mais consciente da realidade, né? Tipo, pô, a minha realidade é essa, né? Tipo, eu tô consciente dos meus sentimentos, das minhas intenções. Será que de fato eu não tomar um outro rumo vai ser melhor? Né? Tipo, eu vou encarar de novo talvez uma frustração que vai me levar a um estado, sei lá, depressivo ou de autopunição, assim, sabe? São coisas a serem refletidas, assim. Total. E a gente hoje tem muito estímulo do não real, né? As relações, elas acontecem no telefone, o trabalho é através do telefone, o contato é através do telefone, o dinheiro é através do telefone. Então, a gente está perdendo o palpável das coisas e a gente está recebendo muito estímulo. Então, tem a IA, tem os filtros, tem o recorte do Instagram, e tudo isso nos distancia do que é real. E aí as pessoas falam, ai, nossa, preferia não ter visto, né? Ai, como é difícil ver, principalmente quando a gente vai pensar, né, num processo terapêutico, em buscar uma terapia, buscar um oráculo, né? Porque é um momento de clarear. E como a gente viu, né, a luz, ela não é para iluminar a luz. A luz é para iluminar a sombra. Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar para a realidade, a gente vai ver sombra. E a gente Total. vai ter que lidar com aquilo. E aí vem o processo de lidar com a Com frustração e as entender frustrações, se a gente exato. dá conta daquilo. Nossa, eu realmente dou conta, faz sentido, como tu estava falando, faz sentido Uhum, isso para mim, eu quero isso, eu não quero. Não dou conta, preciso pedir ajuda. Não dou conta, não exato. quero mais isso para mim. Então é muito estímulo do que não é real. E tudo isso vem nos sinalizando para voltar para o natural. Por isso que acredito que com o aquecimento global, com todo esse processo, né, tá se levantando muita bandeira do natural, né, do voltar para o É. ancestral, que o A futuro é gente bate ancestral. bastante nessa tecla, né? De, Exatamente. tipo, normalizar coisas que antigamente eram normais, né? Tipo, buscar um oráculo, buscar conselhos, buscar terapia, buscar
pessoas que têm uma espiritualidade mais aberta, sem dogmas, sem preconceitos, né? Aquela espiritualidade que faz com que tu questione a realidade, né? Tipo, porra, isso aqui tá fazendo eu questionar, sei lá, o ambiente que eu tô, né? As pessoas que eu tô andando, será que essas pessoas estão agregando de alguma forma? Então, que nem a Rafa falou, a espiritualidade, ela ilumina as nossas sombras, né? Então, tipo, qual é o meu papel dentro disso, né? Dentro de uma realidade de boneco reborn, pensar por que eu não tô muitas vezes querendo me responsabilizar por um bebê e coloco toda a minha atenção e amor num bagulho de plástico, assim, sabe? É, tipo, tu ter consciência disso, tá? Sei lá, é que nem aquela coisa, né? Tá tudo bem a pessoa também querer amar um boneco, assim, né? Mas é também ter a consciência de que isso não é real, E que é um boneco. de que é um boneco, né? Tipo, quer colecionar a boneca, tudo bem, mas Que não pode ser uma não... bengala emocional. Exato, que não pode ser uma bengala emocional, que Nada pode ser uma tu... bengala emocional. Exato, que tu use aquilo pra manipular as pessoas ou pra, sei lá, ir no hospital e querer mais atenção pra um boneco do que às vezes uma pessoa que tá ali sofrendo um acidente de moto. Então, assim, tem coisas que a gente tem que trazer pra realidade e a gente colocar nossa consciência nisso e ver o quanto que isso tá agregando no coletivo também, né? Porque senão é muito egoísmo da nossa parte, né? Da nossa parte de como sociedade, viver só essa fantasia que pra mim é bom, mas e pro coletivo? Será que tá agregando de alguma forma? Me vem muita questão da pandemia do Covid, né? Então, pessoas que, sei lá, É, tinham que trabalhar e acabavam adoecendo, eles falavam, gente, não saiam de casa, tem gente que exato. precisa sair, vocês estão saindo porque, enfim, por prazer ali. E como sociedade, a gente falhou muito nisso, né? A gente teve muitas falhas. E tudo isso vem sinalizando. E aí vai precisar acontecer o quê? Então, enquanto não acontece grandes coisas que ainda assim não tem um efeito de mudança, são pequenas coisas que vão sendo introjetadas na nossa rotina, no nosso dia a dia, que vai sendo normalizado, que vai sendo mascarado ali. Então, é um momento de ficar atento, de olhar a realidade. Também não é um processo de atacar essas pessoas, né? Então, meu Deus, Total. xingar a pessoa, porque nitidamente é uma pessoa com um problema. Ela está com um problema de enxergar a realidade, um problema muitas vezes emocional, ela Emocional. está com uma disfunção. Então, Mental também, né? Da pessoa, tipo, quais são as crenças que ela alimenta dentro de si, exatamente. sabe? E isso não pode ser conduzido como uma forma de hate, né? Uma forma de ataque, mas sim Exato. nesse processo de conscientização. Separar o joio do trigo. Essa foi a nossa perspectiva sobre esse assunto. Aqui é um espaço de acolhimento seguro, onde a gente quer trocar ideia, a gente quer se conectar com pessoas que se identificam com a nossa perspectiva, acham interessante, questionam, tragam seus pontos de vista, né? Que Eu acho gostem de que conversar também, filosofar, escutar o ponto de vista do outro, até para acolher. nós, né, esse momento É, da gente a conversar gente conversar sobre. também sobre. E essa plataforma aqui é uma forma da gente registrar tudo isso e encontrar as pessoas que ressoam com a nosso campo Exato. eletromagnético. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem a perspectiva de vocês, os pontos de vocês, a gente vai adorar ler. E é isso, né? É isso. Ah, tá. E aqui embaixo também tem o nosso site, onde vocês conhecem mais dos nossos atendimentos. Eu trabalho com a constelação familiar e com a leitura de oráculos, tarô e runa. E o Kevin trabalha com limpezas Limpeza energéticas. energética, tiragem de oráculos também, selos oraculares e reiki também à distância. Então é só vocês acessarem e ver vários atendimentos que a gente faz. E nos sigam no Instagram também. @magterapias Underline. _. @magterapias _. É isso. Tchau, Tchau. tchau.